O palco da projeção e a vítima perfeita. A vida de Aline, minha amiga de longa data aqui em Campo Largo, há tempos parecia menos uma jornada e mais um palco montado. Mas não um palco de glória para ela, e sim um desses de circo Man Baby, onde todo mundo subia para fazer seu número e ela era sempre a plateia que tinha que aplaudir. Ou pior, o espelho, onde cada um via o que queria, menos a si mesmo de verdade. Eu, Marcela, que a conhecia desde os tempos de moleque, quando a gente corria descalço pelos campinhos de terra batida aqui do bairro, vi essa dinâmica com uma mistura de carinho e uma pontada de incômodo. A Aline é muito boa, pensava eu, mas essa bondade dela tinha um quê de elasticidade infinita, que a tornava, sem que ela percebesse, a vítima perfeita para qualquer um que precisasse descarregar um peso. Ela era, para muita gente, uma espécie de espelho mágico, mas não um que refletia a verdade, e sim um que distorcia. Ninguém via a Aline, viam as próprias expectativas, as próprias carências. Tá sempre aí para ajudar, né? Que bom que posso contar contigo para desabafar. Só você para me entender, Aline. Essas frases, que pareciam elogios, eram na verdade os cordéis que a amarravam. Aline, com sua natureza empática e a dificuldade abissal de dizer não, absorvia tudo. As frustrações de uma parente distante com o casamento, a inveja velada de uma amiga sobre seu emprego, as crises financeiras de um conhecido folgado que sempre precisava de um empréstimo que nunca voltava, tudo isso era depositado nela. Ela era o porto seguro, o lixão emocional, o bode expiatório. Para Carl Jung, a persona é a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. No caso da Aline, essa persona de servil, de sempre disponível, de boazinha que não causa problemas, tinha se fundido à sua própria identidade. Ela a vestia tão bem que já não sabia onde terminava a máscara e começava a verdadeira Aline. E justamente por trás dessa persona maleável, ela se tornava o alvo ideal para as projeções inconscientes de um monte de gente. As qualidades que o outro não queria reconhecer em si, a raiva, a inveja, a irresponsabilidade, eram convenientemente vistas na Aline, ou melhor, depositadas nela, para que o outro não precisasse lidar com sua própria sombra. Era como se a sombra dos outros, essa parte escura e não reconhecida da psique, encontrasse nela um lugar quentinho, um esconderijo seguro para se instalar. E a Aline, na sua inocência, ou talvez em sua profunda necessidade de ser querida e aceita, dava de bandeja esse espaço. Ela carregava o peso dessas projeções sem reclamar, sem entender por que se sentia tão drenada, tão vazia. Aquela energia que devia ser dela para construir seus próprios sonhos era desviada para sustentar o palco alheio. Era o início da exaustão, um preço invisível que ela pagava por ser inadvertidamente a vítima perfeita de um jogo que nem sabia que estava jogando. E eu, Marcelo, só observava, sem saber o que fazer para arrancá-la daquela teia invisível. A Aline vivia no limite, meu. A vida dela era um ciclo interminável de reações automáticas, quase um reflexo condicionado que se repetia sem fim. Era como se a cada amanhecer aqui em Campo Largo ela já acordasse plugada numa tomada invisível, pronta para ligar o ventilador das emoções alheias, um pedido de ajuda que parecia inofensivo, mas que no fundo só buscavam um ouvido para desabafar sem querer solução, uma crítica descabida que vinha do nada, como uma nuvem carregada de trovoada numa tarde de verão, uma fofoca que exigia uma resposta imediata para defender a honra de quem nem se importava. Cada interação, por mais trivial que fosse, a drenava por completo, deixando-a mais magra de energia e mais pálida de espírito. Ela era como um sensor hipersensível, captando cada vibração externa e respondendo a todas elas, sem filtro algum. Era um esgotamento que a gente via estampado no olhar dela, nas olheiras profundas, no jeito de andar mais lento. Eu, Marcelo, via de longe essa exaustão profunda nos olhos da minha amiga. Via a persona da Aline, sempre sorrindo, sempre disponível, sempre tudo bem, pode deixar que eu resolvo, escondia um cansaço que quase gritava por socorro. Era uma máscara tão bem colada que ninguém percebia a asfixia por baixo. O que eu não sabia na época, mas que depois fui entender lendo uns livros sobre a mente humana, é que essa reatividade toda, essa incapacidade de se blindar, era, em parte,
um reflexo de uma sombra não integrada nela mesma. Era a incapacidade de dizer não para si mesmo e para os outros, o medo irracional da rejeição, aquela necessidade quase patológica de validação externa que a tornava presa fácil. Ela vivia numa negação inconsciente de sua autonomia, projetando a sua necessidade de ser boa nos outros e permitindo que a sombra alheia, com todas as suas culpas e irresponsabilidades, tomasse conta do seu espaço interno, transformando ela num depósito de lixo emocional ambulante. Ela era um receptáculo para tudo que os outros não queriam carregar, e esse peso invisível estava aos poucos esmagando a sua própria alma. O corpo dela, o espírito, a vida, tudo pedia uma pausa, um basta, um silêncio que ela ainda não sabia como encontrar. A Aline chegou no limite, Não foi um grito na sala de casa, uma briga feia na rua ou um daqueles escândalos de família que a gente vê de vez em quando por aqui em Campo Largo. Não, foi mais uma exaustão silenciosa, uma gota d'água invisível que de repente transbordou o copo da paciência dela, já tão cheio que parecia um açude prestes a estourar depois de um mês de chuva forte. Lembro bem que ela tinha acabado de resolver mais um pepino da Maria, uma parente distante, naqueles problemas que sinceramente não eram dela, mas que de alguma forma inexplicável sempre caíam no colo da Aline para ela dar um jeito. A Maria, claro, nem agradeceu direito, e a Aline ficou lá com aquele vazio de quem se doou por inteiro e não recebeu absolutamente nada em troca. Nenhum obrigado de verdade, só o peso de mais uma tarefa cumprida por quem não devia. Naquele dia, alguma coisa quebrou por dentro dela. Mas não foi uma quebra de loucura, dessas que a gente vê no noticiário ou em filme de terror. Foi uma quebra de consciência. Como se uma lâmpada que estava queimada há anos na mente dela acendesse de repente, revelando o óbvio, o que sempre esteve ali, bem na frente dos olhos, mas ela se recusava a enxergar. Ela estava se perdendo, se desfazendo em 1000 pedaços para caber no mundo dos outros, para agradar a todos, menos a si mesma. Era um chamado urgente do self, uma voz que vinha do fundo do inconsciente dela, gritando que não dava mais para sustentar aquela vida de reflexo dos outros, de ser o espelho onde todos projetavam suas sombras sem dó nem piedade. Foi a crise necessária para iniciar a individuação, o ponto de não retorno onde a velha Aline, a que vivia para agradar e ser complacente, começou a morrer para dar espaço a algo novo, mais autêntico e, para mim, Marcelo, até então completamente desconhecido. Não tinha aviso, não tinha banner. Foi uma decisão interna, profunda, que só ela sabia. Era o início da sua própria revolução silenciosa e ninguém, nem mesmo eu, fazia ideia do que estava por vir. O pulo do gato do silêncio não era uma opção, era uma questão de sobrevivência da alma, o último recurso antes que ela se perdesse de vez dentro de si mesma. Aquele dia de julho de 2025 marcou o fim de uma era para Aline sem que ninguém soubesse ainda. Foi ali, naquele estopim silencioso, que a Aline fez um pacto. Mas não foi um acordo assinado no papel ou dito em voz alta para alguém. Foi um pacto consigo mesma, selado nas profundezas da sua alma, lá onde ninguém mais alcança. Ela decidiu que, dali para frente, não reagiria mais. Não era uma birra infantil, nem um castigo para os outros. Era uma escolha consciente e visceral, um ato de soberania para não alimentar mais o circo de dramas alheios que a consumia. Eu, Marcelo, via nela uma quietude diferente, quase assustadora para quem a conhecia tão bem, para quem estava acostumado com a sua prontidão em sempre estar disponível. A luta interna devia ser um inferno, aquela briga silenciosa, sabe? O impulso quase incontrolável de responder a uma indireta maldosa, de justificar uma decisão pessoal que só ela cabia, de se defender de uma acusação injusta que ecoava na mente. Cada fibra do ser dela, acostumada por anos a ceder, a reverberar as emoções alheias, gritava para quebrar o silêncio. Era como se a sombra dela, aquela parte que carregava o medo do abandono, a insegurança da rejeição e a urgência de aprovação externa, se contorcesse, exigindo a velha forma de lidar com o mundo. Mas Aline, firme como uma araucária solitária no campo, começava a exercer o verdadeiro pulo do gato do silêncio, a indisponibilidade consciente. Ela não estava simplesmente ignorando o mundo ou as pessoas. Estava, na verdade, escolhendo não dar sua energia vital porque não a servia, porque a diminuía. Era um corte limpo, cirúrgico. Cada vez que um telefone tocava e ela decidia não atender, cada mensagem que chegava e ela optava por não responder imediatamente, era um tijolo sendo colocado na construção de sua nova fortaleza interna. Era o primeiro passo doloroso, mas absolutamente fundamental
na sua jornada de individuação, de se tornar uma pessoa inteira, autônoma e, para mim, Marcelo, até então, completamente desconhecido. Não tinha aviso, não tinha banner, foi uma decisão interna, profunda, que só ela sabia. Era o início da sua própria revolução silenciosa. E ninguém, nem mesmo eu, fazia ideia do que estava por vir. O pulo do gato do silêncio não era uma opção. Era uma questão de sobrevivência da alma, o último recurso antes que ela se perdesse de vez dentro de si mesma. Aquele dia de julho de 2025 marcou o fim de uma era para a Aline, sem que ninguém soubesse ainda. E a mudança não demorou para dar um chacoalhão na galera, meu. A Aline, antes um eco constante, um reverberar de tudo que os outros jogavam nela, virou um vazio, um abismo silencioso. O primeiro a sentir o baque e de um jeito que a gente via que doía lá na alma dele foi o Zé Ninguém mais insistente da vida dela. Vamos chamá-lo de Claudinei, um primo distante que vivia de drama e de uns empréstimos esquecidos que ele fazia, tipo quem pega um busão e não paga a passagem. Claudinei, acostumado com a Aline, sempre respondendo às mensagens de vitimismo, sempre atendendo o telefone na primeira chamada, agora se via mandando umas 10, 15, 20 mensagens e nada. O celular dela, antes um farol que o guiava para a próxima ajuda, agora era um buraco negro de silêncio. A confusão dele era quase palpável. Eu sentia isso mesmo de longe. Era surpresa de quem sempre teve uma porta escancarada e agora, de repente, encontra um muro invisível. A frustração foi crescendo dentro dele, misturada com uma raiva silenciosa, uma indignação de quem tem o brinquedo tirado da mão. Para alguém como Claudinei, que se alimentava da reação alheia para validar a própria existência, para se sentir importante, para descarregar as próprias frustrações, o silêncio da Aline era um tormento puro. Ele não tinha mais onde projetar a própria irresponsabilidade, nem quem culpar pelos pepinos da vida dele. O espelho que a Aline era para ele simplesmente sumiu, virou fumaça. E o que restava era só a imagem distorcida do próprio Claudinei, sem ninguém para ecoar suas lamentações. O jogo dele, pela primeira vez na vida, não estava funcionando, e a realidade dele, construída em cima da manipulação e da dependência alheias, começava a trincar. Era um processo assustador para ele, porque o silêncio dela não era só uma ausência de som, era uma ausência de validação, de energia, de palco. E sem palco, o show dele não existia mais. A mente do Claudinei, que sempre funcionou à base de reações externas, se via confrontada com um vazio insuportável, o prenúdio da sua própria sombra se revelando, não para Aline, mas para ele mesmo. A falta de resposta da Aline começou a apertar o Claudinei. Ele não se conformava com aquele vazio que ela tinha se tornado. Era como se a Aline virasse uma miragem no meio do deserto da vida dele e ele corria atrás, desesperado, mas só encontrava mais areia. O que antes era uma ligação casual virou um bombardeio incessante. Mensagens de áudio com a voz embarcada, depois textos cheios de exclamações cobrando atenção, acusando, chantageando. Aline, tu sumiu, aconteceu alguma coisa? Tô preocupado, num tom que eu, Marcelo, sabia bem que era falso, pura encenação. E em seguida vinha o ataque direto, a jogada suja. Você tá me evitando, né? Depois de tudo que eu fiz por você, que ingratidão, eu sempre te ajudei e é assim que você me paga? E por último, o desespero mais explícito, a ameaça velada que ele jogava no ar, como quem joga uma isca num açude. Se você não me responder, vou achar que não se importa comigo e vou fazer uma loucura. Você vai ter minha morte nas suas costas. Eu via, de longe, o celular da Aline vibrando sem parar em cima da mesa de centro na casa dela aqui em Campo Largo. E ela, com uma calma que me dava um frio na barriga, apenas o ignorava. Não era indiferença fria, mas uma resistência calculada. Essa escalada de desespero do Claudinei era a prova cabal de que ele precisava da reação dela para se sentir vivo, para validar o próprio drama, para ter alguém onde despejar a sua sombra e se sentir justificado. Ele estava acostumado a projetar a culpa e a irresponsabilidade na Aline, e agora, sem o espelho, a sombra dele estava começando a gritar mais alto do que ele. Ele não sabia mais como funcionar sem a energia dela. O silêncio dela, para ele, era um tormento que o forçava a encarar a si mesmo, e ele estava fazendo de tudo, usando cada artifício sujo que conhecia, para fugir dessa verdade dolorosa. Era o caos do manipulador quando perde o controle. Um espetáculo lamentável de assistir. Com a Aline em modo mute, total, o Claudinei começou a ficar sem chão, meu. Era bizarro de ver a transformação dele. Aquele primo que sempre vinha com ares de coitadinho ou de salvador da pátria pra cima da Aline, agora estava se desmascarando sozinho, bem ali, na frente de quem quisesse ver.
e sem perceber. Sem a reação dela para alimentar o show, a sombra dele, aquela parte que ele escondia de todo mundo com tanto cuidado, a raiva desmedida, a inveja do sucesso alheio, a irresponsabilidade crônica, o egoísmo que o fazia só pensar em si, começou a saltar para fora de um jeito escancarado. Ele mandava mensagens agressivas, depois pedia desculpas em áudios chorosos, depois ameaçava, tudo em questão de minutos, um verdadeiro show de horrores que se desenrolava no telefone da Aline. Para mim, Marcelo, que via de longe, parecia que ele estava falando sozinho, gritando no vazio de um auditório que, de repente, ficou sem ninguém. A ausência da Aline como um espelho fez com que todas as qualidades negativas que ele costumava projetar nela, tipo, ela que me irrita, ela que me deve atenção, ela que me abandona, agora voltassem para ele mesmo, como um bumerangue venenoso. A persona de bom moço ou de vítima sofredora que ele vestia para manipular estava rasgando na frente de todo mundo, como um tecido velho e surrado. O silêncio dela não era só uma barreira, era um holofote cruel que iluminava o lado mais feio dele, a verdade que ele tanto se esforçava para esconder de si e dos outros. E ele, sem perceber, estava exibindo esse lado para quem quisesse ver. Para o entorno, para mim, era a sombra dele, dançando sozinha no palco, sem plateia, desesperada por uma reação que nunca viria da Aline. A performance solitária do Claudinei não passou despercebida, meu. Eu, Marcelo, não era o único a notar que ele estava se descontrolando sem o combustível da Aline. Amigos em comum, até alguns familiares que viviam por aqui em Campo Largo e conheciam a dinâmica da família, começaram a olhar torto. No começo eles davam aquela desculpa básica, tipo, o Claudinei é assim mesmo, esquentado, mas tem bom coração. Ou a Aline é que deve ter provocado. Ela é quietinha, mas guarda as coisas e explode de repente. A projeção coletiva do grupo era forte, sempre buscando um culpado fácil e protegendo a dinâmica familiar, mesmo que ela fosse tóxica e doentia. Ninguém queria ser o primeiro a apontar o dedo para o rei que estava nu, mas à medida que a Aline continuava firme no silêncio e o Claudinei seguia com o show de absurdos, sem nenhuma resposta para validar a sua raiva ou vitimismo, a verdade começou a doer. Aqueles que antes o defendiam com um certo desconforto, agora viam a sombra dele se manifestar de forma tão óbvia que não dava mais para ignorar. Os ataques dele, antes direcionados a Aline, pareciam agora sem alvo, vazios, e isso o tornava patético. Alguns começaram a se afastar, incomodados com a negatividade gritante que o Claudinei exalava. Outros, curiosos e um tanto aliviados por verem a máscara cair, se aproximavam da Aline, intrigados com aquela nova calma, com a paz que ela irradiava mesmo no meio da tempestade criada pelo primo. O silêncio dela não só desarmava o manipulador, mas também forçava o entorno a reavaliar suas próprias percepções e a quebrar o silêncio cúmplice que antes permitia que o drama do Claudinei dominasse a cena. A plateia, lentamente, começava a ver o verdadeiro espetáculo, e não era o que o Claudinei esperava. Enquanto o palco externo do drama do Claudinei se desorganizava e a plateia dele começava a se dispersar, a Aline, por dentro, enfrentava sua própria guerra, meu. Essa batalha era verdadeira. Manter o silêncio externo era só a ponta do iceberg. A disciplina para isso vinha de uma fornalha interna onde os impulsos antigos ainda queimavam forte. Por baixo daquela calma recém-adquirida, que eu, Marcelo, tanto admirava, borbulhava a vontade antiga de reagir, de se defender, de explicar o inexplicável, de ceder mais uma vez para evitar o desconforto. Ela sentia a pressão da culpa que o manipulador tentava incutir, aquelas vozes internalizadas que coavam na mente dela, corsuchando: você é egoísta, você não se importa mais com ninguém, vai acabar sozinha, sem ninguém por perto. Essa era a verdadeira e dolorosa integração da sombra de Aline. Não a sombra do Claudinei que ele projetava nela, mas a dela própria. O medo arraigado da rejeição, a necessidade de aprovação que a fez se doar tanto por anos, a insegurança que a empurrava para ser a boazinha em todas as situações. Ela estava aprendendo a observar esses impulsos sem agir sobre eles, a sentir a raiva, a tristeza ou a frustração
sem se deixar levar pela correnteza. Era um exercício constante de autoconhecimento, de autodomínio, de entender que a paz e a liberdade não vinham de fora, de um obrigado ou de uma aceitação alheia, mas de dentro, do seu centro inabalável. Cada vez que ele escolhia o silêncio em vez da reação, era um músculo da sua alma que se fortalecia. Ela estava se desidentificando da persona que vestiu por tanto tempo e se alinhando mais com o seu self verdadeiro, aquele que não precisava da validação alheia para existir ou para se sentir digno. Era um processo doloroso e solitário, sim, mas profundamente libertador, que acontecia ali, nas entranhas da sua psique, transformando-a de dentro para fora, bem aqui em Campo Largo, enquanto o mundo lá fora ainda tentava entender o que estava acontecendo. A Aline se mantinha firme, meu. Cada silêncio dela era um golpe, não em mim ou nela, mas na própria estrutura da realidade do Claudinei. E ele, sem a reação dela, começou a se desfazer. Era como ver uma casa de cartas desabar na praça central de Campo Largo em plena ventania. A persona de vítima incompreendida ou de bom moço injustiçado que ele usava para manipular já não conseguia se sustentar. Sem o combustível da raiva ou da culpa da Aline, as táticas dele viraram pó. Ele tentava com todas as forças, mas só encontrava o vazio. Não tinha eco, não tinha drama, não tinha plateia. O resultado foi um colapso, não só externo, mas na mente dele. Claudinei ficou desorientado, confuso, sem saber como agir. A dependência dele da energia e da reação dos outros era tão grande, tão enraizada na psique, que sem isso ele não sabia quem era. Era como um boneco de ventríloco sem o ventríloco. A sombra dele, que a Aline se recusou a carregar e a dar vazão, agora o forçava a encarar a própria fragilidade, a própria carência, o próprio egoísmo que ele projetava em todos. Era um inferno particular de quem vive de reflexos, de quem nunca construiu um self autêntico. Aquele que se alimentava da vida alheia agora era consumido pelo seu próprio nada. O silêncio da Aline não foi um castigo, foi uma verdade brutal que o obrigou a enxergar o tamanho do buraco que ele tinha dentro de si. Foi um ato de misericórdia severa que o deixou nu diante do seu próprio abismo, sem ter para onde correr ou em quem se apoiar. A persona dele finalmente desmoronou em cacos, revelando a farsa que era. Foi aí que a Aline começou a florescer de verdade, meu. A gente via nela uma leveza que antes não existia, uma paz que não era só ausência de barulho, mas uma presença, algo sólido e tranquilo. Era como se um peso gigantesco, desses que esmagam a gente, tivesse sido tirado dos ombros dela. Os olhos dela brilhavam de um jeito diferente, mais profundo e sereno. A postura era mais reta, mais confiante. E o sorriso? O sorriso dela agora era um sorriso de verdade, que vinha da alma, não da persona de boazinha. A energia que antes escorria pelos dedos como água por uma peneira, agora se acumulava, fazendo dela uma pessoa vibrante, cheia de vida. A cabeça que vivia cheia dos problemas alheios, agora estava clara, focada nas próprias coisas, nos próprios sonhos. Essa era a verdadeira ressurreição da alma dela, sem a interferência constante das projeções do Claudinei e de tantos outros que a usavam como depósito. O self da Aline, a essência luz pura, mas autêntica dela, pôde finalmente respirar e se manifestar. Não era só paz, era poder, era a sensação de ter recuperado a própria vida, a própria voz, mesmo em silêncio. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém, nem temia a desaprovação. O olhar dela dizia: eu sou quem eu sou, e isso basta. A liberdade que ela sentia era palpável, um ar fresco aqui em Campo Largo. E eu, Marcelo, via de perto essa transformação que te faz questionar tudo que tu sabe sobre o ser humano e a capacidade de se reinventar. A Aline estava finalmente inteira, com a Aline radiante e o Claudinei em pedaços. O mundo social dela começou a se reajustar, meu. Foi uma verdadeira faxina, dessas que a gente faz na casa, depois de uma festa grande, tirando toda a sujeira e o que não serve mais. Aquelas relações superficiais que só existiam porque a Aline estava sempre disponível para ser o lixão emocional de alguém ou um banco de favores, simplesmente se dissolveram. Não precisou de briga, nem de explicação dramática, nem de discussões intermináveis na beira da estrada aqui em Campo Largo. O silêncio dela fez o trabalho por conta própria, como um filtro natural que só deixa passar o que é de verdade. A gente via as pessoas se afastando, incomodadas com a falta de gancho para pendurar seus problemas e com a ausência de um espelho para suas próprias neuroses. Por outro lado, as poucas relações que já eram de verdade, baseadas em respeito e afeto sincero, se fortaleceram
fortaleceram de um jeito que nunca foram antes. Amigos verdadeiros, que a viam por quem ela era e não pelo que ela podia fazer, se aproximaram ainda mais, admirados pela sua nova força e serenidade. E o mais surpreendente, para mim e para ela, novas conexões começaram a surgir. Gente que se aproximava da Aline não para sugar, mas para conversar de verdade, para compartilhar experiências, atraídas pela paz e autenticidade que ela agora irradiava, como um farol de tranquilidade num mar de incertezas. Era o self dela, liberto e íntegro, atraindo pessoas alinhadas com sua nova essência, sem máscaras ou jogos. O drama diminuiu drasticamente na vida de Aline e o ar que ela respirava aqui em Campo Largo ganhou uma leveza que antes parecia impossível de alcançar. Eu, Marcelo, que acompanhei tudo de perto, posso te dizer, ver a transformação da Aline foi como tirar um véu dos meus próprios olhos. Não era só a Aline que mudava. A minha percepção do mundo e das pessoas se virava do avesso, tipo um boné virado ao contrário. Aquela calma dela, que antes me intrigava e me deixava com uma pulga atrás da orelha, agora fazia todo sentido. Eu entendi que o silêncio dela não era fuga, nem passividade, mas a força mais ativa e estratégica que alguém pode ter. Uma verdadeira arte marcial da alma. Era um insight junguiano na prática, meu. Eu vi com meus próprios olhos como as projeções alheias funcionavam, como a sombra de uns era jogada nos outros e como a Aline, ao recusar ser o lixão emocional de Campo Largo, forçou a verdade a aparecer nua e crua. Aquilo era muito mais do que apenas ignorar. Era uma soberania psíquica, uma blindagem que vinha de dentro, construída tijolo por tijolo com ausência de reação. E de repente, eu me peguei pensando nas minhas próprias reatividades, nos meus próprios Zé Ninguéms que sugavam minha energia, nos Claudinês que eu mesmo já tinha alimentado sem querer. A luz que acendeu na Aline começou a iluminar o meu próprio túnel, me fazendo enxergar a teia de manipulações em que eu, e talvez muitos de nós, estávamos presos sem perceber. Foi um aprendizado que valeu por uma vida. A Aline, meu, agora era outra pessoa. Aquela paz que ela conquistou não era passividade, era uma força inabalável, um poder que vinha de dentro dela, tão sólido quanto as araucárias que a gente vê nas estradas aqui de Campo Largo. Ela andava diferente, falava diferente quando falava, e o olhar dela tinha uma profundidade que só quem encarou a própria sombra e a dos outros consegue ter. Não precisava mais provar nada para ninguém, nem reagir à provocação. O Claudinei e os outros manipuladores tentaram, claro, mas a energia dele simplesmente batia e voltava, sem encontrar ressonância, como uma bolinha de gude batendo num muro de concreto. Ela se tornou um farol de autenticidade ali em Campo Largo, saca? Uma inspiração viva de que é possível se libertar sem fazer barulho, apenas sendo fiel ao próprio self. A Aline não estava mais no palco de ninguém, ela era o próprio palco, o centro da sua própria existência. Era o triunfo do processo de individuação em sua forma mais pura, a pessoa se tornando inteira, livre das expectativas e projeções alheias, radiando uma paz que desarmava qualquer um que tentasse perturbá-la. Ninguém podia tirar dela o que ela havia encontrado no silêncio. Ela era a prova viva de que a maior vitória é a que se conquista sem uma única palavra. Página 15. A mensagem final. O eco do pulo do gato. E assim, meu, a história da Aline se espalhou por Campo Largo, não por fofoca de vizinho, mas pela verdade silenciosa que ela representava. A mensagem final é clara e poderosa. Como um eco que reverbera nos vales aqui do Paraná, o silêncio não é ausência, mas a forma mais ativa e revolucionária de poder. É a ferramenta definitiva para proteger a sua alma, desmascarar a falsidade e reconquistar a si mesmo. É o pulo do gato do silêncio, a jogada mestra que ninguém vê, mas que muda tudo. Ela provou que a paz interior é a sua maior vingança, porque quando você está em alinhamento com o seu self verdadeiro, as manipulações e as projeções da sombra alheias simplesmente não encontram onde se fixar. O manipulador, aquele que vive do barulho e da reação, é obrigado a encarar o vazio que ele carrega. E para você, a recompensa é a liberdade mais doce, a autenticidade que permite viver uma vida plena e inteira, sem amarras. A jornada da Aline é um lembrete forte de que, às vezes, o maior grito de liberdade é aquele que não emite som algum. E aí, meu, a história da Aline, vista pelos meus olhos, Marcelo, é um lembrete forte que arrepia a pele e faz a gente pensar. Quantos de nós, aqui em Campo Largo, ou em qualquer canto desse mundão, não estamos vivendo do palco da projeção alheia, servindo de espelho para a sombra dos outros, sem nem perceber? Agora me diz, lá no fundo da tua alma, você já sentiu a exaustão de reagir demais? Já percebeu a sombra de alguém
alguém se manifestando quando não conseguiu mais te manipular? Ou quem sabe você já deu um pulo do gato do silêncio na sua vida e sentiu a liberdade disso? Compartilha comigo nos comentários, meu. Qual foi o seu Zé Ninguém que tentou te sugar e como você vai aplicar o pulo do gato do silêncio na sua vida para resgatar a sua paz e a sua verdadeira essência? Sua experiência pode ser a luz que o outro precisa. Se essa fita te tocou, te fez pensar e te deu aquele estalo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos segredos da mente e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também precisa dessa libertação profunda. Bora juntos desvendar os mistérios da alma e conquistar a nossa soberania silenciosa. A sua transformação começa aqui, hoje, agora. Qual é o seu primeiro passo?